Diversos intelectuais de São Paulo e do Rio, devido à iniciativa do escritor Graça Aranha, resolveram organizar uma semana de arte moderna, dando ao nosso público a perfeita demonstração do que há em nosso meio em escultura, pintura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. Correio Paulistano, 29 de janeiro de 1922. Um grupo de distintos cavalheiros da nossa sociedade vai tentar a organização de uma semana futurista, que será, sem dúvida, o maior escândalo artístico de que se tem notícia em São Paulo. Nós que pensamos que a arte deve ser compreendida por todos, esperamos, cheios de curiosidades, a realização desse certame e prometemos, desde já, a nossa crítica severa contra a iniciativa. A Gazeta, 30 de janeiro de 1922. Foi assim, entre críticas e curiosidade, que os jornais noticiaram a Semana de Arte Moderna. A exibição começou na noite de 13 de fevereiro de 1922, uma segunda-feira, no Teatro Municipal, centro de São Paulo, e continuou nos dias 15 e 17 de fevereiro. Homens engravatados, mulheres elegantes ocuparam os camarotes e frisas do Municipal. Até o governador Washington Luiz e o prefeito Carlos Campos acompanharam a noite de estreia ao lado de fazendeiros e autoridades. Na plateia, integrantes da classe média, profissionais liberais assistiam às apresentações. Todos eles ainda sem entender muito bem as ideias dos modernistas. Nós não temos registros do que aconteceu, nem áudio, nem vídeo, nem foto. Nós temos depoimentos dos próprios participantes e nós temos críticas que houve na imprensa paulista principalmente. Havia expectativa de que o evento mostrasse, por parte dos participantes e organizadores, havia expectativa por parte deles de mostrar que eles estavam interessados em apresentar e propor uma nova estética, tanto nas artes visuais, quanto na literatura, na arquitetura, quanto na música. A pesquisadora Gênese Andrade, professora da FAAP e organizadora do livro Modernismos 1922-2022, é quem vai nos ajudar a recontar a história. Ela explica que o conteúdo das apresentações ainda era um mistério, apesar de alguns modernistas, como Mário e Oswald de Andrade, já serem conhecidos porque publicavam em jornais na época. A imprensa, eu acho que não tinha muita ideia do que ia acontecer. A semana foi organizada em um tempo muito curto, e houve divulgação em jornais, anúncios. Se a gente consultar os jornais do início de 22, a gente encontra os anúncios de venda dos lugares para que as pessoas comprassem para ir assistir, mas não havia detalhes do que haveria ali. No caso da música, não se sabia qual seria a música que seria apresentada, que foram as composições do Villa-Lobos. No caso da literatura, por exemplo, trechos dos Condenados foram lidos pelo Oswald de Andrade e alguns trechos já haviam circulado em jornais. De Paulicéia Desvairada já haviam circulado 2 poemas que Oswald de Andrade citou em um artigo, mas o livro não havia sido publicado ainda, então os amigos do Mário já tinham ouvido declamações feitas por ele, mas o conjunto não era conhecido do grande público, digamos, nem dos jornalistas. Então, a imprensa não sabia o que ia acontecer e causou impacto esse conjunto, as conferências. Alguns criticaram o que foi dito nas conferências, alguns criticaram os textos que foram declamados, alguns criticaram os quadros que foram expostos. A organização da semana aconteceu em cerca de um mês. A ideia foi de um artista plástico iniciante, Di Cavalcante, que também ficou responsável pelo cartaz e pelo catálogo de obras da semana, com aquelas conhecidas ilustrações em preto, branco e vermelho que você já deve ter visto por aí. Do time paulista, destacavam-se os nomes dos escritores Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Nas artes visuais, exibiriam suas obras o escultor Vitor Brecheret, o Rodin brasileiro, e a pintora Anita Malfatti.
Era também a oportunidade do público paulistano conhecer o compositor, maestro e pianista Heitor Villa-Lobos. Mas na música, o nome mais famoso era o da pianista Guiomar Novaes, que já era conhecida nacionalmente e até mesmo na Europa. A ideia de convidar uma artista ligada a correntes tradicionais da música clássica para um evento com proposta de transgressão era atrair o público. E deu certo. Todos os 1.816 lugares do teatro foram ocupados na noite de estreia. As versões sobre o que realmente foi apresentado ao longo dos 3 dias são divergentes. A ausência de registros torna a nossa missão ainda mais difícil. Mas, nesse episódio de Bem Mais que o Modernoso, eu, Paula Martini, te convido a remontar esse quebra-cabeça. Mas isso com a ajuda de pesquisas acadêmicas, entrevistas, reportagens e dos livros dos jornalistas Marcos Augusto Gonçalves e Jason Tércio. No saguão do teatro imponente, inspirado no estilo eclético, foram expostas cerca de 100 obras de arte. Entrando, do lado direito, estava o trabalho controverso da pintora Anita Malfatti. O Homem Amarelo, a Mulher de Cabelos Verdes e a Estudante Russa. Seguindo pelo saguão em direção à escadaria, estavam 10 desenhos e pastéis de Di Cavalcanti, junto com as telas Ao Pé da Cruz e Retrato. À direita, mais ao fundo e próximo da lateral da escada, o visitante encontrava as esculturas em Art Déco de Vitor Brecheret, conhecido como Rodin brasileiro. Completava ainda a vernissagem o pernambucano Vicente do Rego Monteiro, a mineira Zina Aita e outros artistas paulistas, cariocas e também europeus. No palco do Municipal, coube ao diplomata Graça Aranha o discurso de abertura. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Esse trecho é da conferência A Emoção Estética na Arte Moderna, apresentada por Graça Aranha. Como já falamos no primeiro episódio, a produção artística brasileira ainda era muito ligada às vertentes do século XIX naquela época. Mas fora do Brasil já circulavam as experimentações das chamadas vanguardas europeias. O futurismo, o cubismo e o expressionismo estavam na raiz das inspirações dos primeiros modernistas brasileiros que queriam produzir uma arte mais livre. De modo geral, eles achavam que em 1920, 21, quando começam a pensar nessa questão da ruptura, começava a se discutir as comemorações do centenário da independência. E Oswald se pergunta, em um texto publicado em 1920, que se chama Arte do Centenário, o que nós vamos apresentar neste centenário da independência que signifique uma independência na arte. Essa era uma das preocupações. E, ao mesmo tempo, alguns já conheciam as vanguardas europeias. Oswald de Andrade já havia ido à Europa, Ele fala que teve contato com o futurismo quando ele fez a primeira viagem à Europa em 1911. E o Mário de Andrade conhecia porque lia muito, tinha acesso, comprava, recebia livros e revistas. Então, ele já tinha livros dos chamados futuristas italianos, por exemplo, que ele lia, e aponta-se uma influência deles em Paulo Sérgio Vairato, na obra do Mário de Andrade. Então, eles achavam que a arte brasileira, de alguma maneira, tinha que dialogar com a vanguarda europeia. E eles também achavam que a cidade de São Paulo estava em transformação, com a chegada de imigrantes, com a chegada da luz elétrica, com a chegada do bonde elétrico, com as construções de viadutos, com as construções de edifícios. E ele achava que a arte deveria refletir isso, eles achavam.
né? Então, essa ideia de ruptura é romper com a arte vigente, que eles achavam que era atrasada, no caso, a arte realista, como eu já falei, a arte parnasiana, a arte simbolista na literatura, e trazer uma arte que refletisse essas transformações do início do século, o crescimento da cidade, que dialogasse com as vanguardas e que mostrasse o que era realmente o Brasil, porque a arte que se produzia aqui refletia muito o ideário europeu, né? Então, eles queriam uma arte que apresentasse a nossa cultura, a nossa realidade, inclusive a questão da oralidade. A língua falada no Brasil era muito diferente da língua falada em Portugal, mas nos livros o que a gente tinha era a gramática portuguesa de Portugal, né? Então, essa era uma crítica forte também. É claro que, como eu disse, nem tudo que foi apresentado na semana já tinha esse formato. No desenvolvimento da década de 20, é que essas obras vão aparecer. Por exemplo, o livro Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, de 1925, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, no qual ele fala muito da questão da língua, é de 1924, Macunaíma é de 28, né? Então, na semana, essas obras ainda não estavam prontas, mas eles já estavam querendo criar coisas novas, dialogando com o novo momento histórico, social, urbano e com a nova estética vanguardista, a vanguarda europeia que eles conheciam. Anita Malfatti, né, ela conhecia o expressionismo, ela estudou na Alemanha e estudou nos Estados Unidos, né? Então ela traz o expressionismo nas artes visuais para o Brasil. E isso causa muito impacto, mas depois se percebe, com o passar do tempo, o quanto isso foi relevante. A semana foi o primeiro evento modernista organizado, com agenda definida, onde os intelectuais de São Paulo receberam artistas de outras cidades e apresentaram em público ideias que começaram a surgir mais cedo. Hoje é praticamente consenso que o evento no Municipal é mais um marco simbólico do que o início da discussão entre novo e tradicional na cultura brasileira. A gente tem já, por exemplo, em 1906, você já tem no interior de São Paulo uma estação de ferro projetada pelo arquiteto Victor de Bugrat, que utiliza pela primeira vez concreto armado, né? Então, isso já é um dado importante. Quer dizer, eu acho que a transformação das cidades, principalmente das capitais, é muito relevante nessa virada do século XIX para o século XX. Regina Teixeira de Barros, historiadora da arte, foi também uma das curadoras da mostra Moderno Onde, Moderno Quando?, exibida no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A exposição exibiu quadros, vídeos e textos que revelam o movimento de modernização em outras localidades do país antes da semana de 22. Há uma vontade de modernização que a gente pode pegar, por exemplo, desde o ciclo da borracha, no final do século XIX, no norte do Brasil, onde a gente tem construções de grandes teatros, de reformas urbanas, de reformas dos portos, em Manaus, em Belém, mesmo em Fortaleza, em Recife, né? Eu acho que o ciclo da borracha na região norte antecipa essa vontade de modernização em relação à região sul, por exemplo, e já ilustra bem essas mudanças que vão acontecendo, porque isso é um processo, né? A ideia de modernizar, ou a ideia de modernismo, ela é um processo descontínuo, inclusive. Então, tem momentos de grandes vontades e grandes manifestações de modernização e, por outro lado, às vezes recuo nesse sentido. Outro exemplo que eu acho interessante é o da literatura. A gente percebe em diversos lugares do país núcleos de intelectuais e literatos, poetas, escritores de uma forma geral, que querem quebrar com as regras tradicionais, da tradição da escrita, tanto da poesia quanto da prosa. Há muitos detalhes para se considerar apenas uma manifestação ou outra manifestação. É uma soma de pequenos processos que acabam dando um ar de modernização. Apesar disso, ou por isso mesmo, o material exposto no Teatro Municipal provocou reações diferentes na imprensa. O primeiro dia foi até bem recebido e algumas publicações se mostraram decepcionadas, porque esperavam cenas mais chocantes. As famosas vaias só aconteceram no segundo dia, uma quarta-feira, e atingiram apenas Oswald e Mário de Andrade.
o que deu força a uma teoria de que o barulho, na verdade, foi encomendado. Os registros são poucos, né? Fora de São Paulo, praticamente não houve repercussão. Houve repercussão negativa em algumas poucas publicações no Rio, mas notas muito pequenas. Né? A revista Careta do Rio fez piada, fez críticas negativas. Né? E a imprensa de São Paulo teve críticas positivas e críticas negativas. Algumas pessoas acharam interessante, vamos ver o que vai acontecer na próxima noite. E algumas pessoas criticaram porque diziam que não entendiam nada, que não entenderam a conferência do Menotti Del Picchia, por exemplo. E houve muito barulho, houve vaias. O anedotário de que o Oswald de Andrade encomendou as vaias, né, para que houvesse mais repercussão por ter havido mais barulho e uma reação negativa. Não se sabe se isso é verdade. O Oswald de Andrade nunca assumiu isso e nunca negou também. Então, nós temos essa história que circula, sobre a qual não há evidência. Então, houve muito barulho durante as apresentações, houve pouca compreensão e houve críticas mais negativas do que positivas. Mas, ao mesmo tempo, os próprios participantes tinham espaço nos jornais. Então, o próprio Menotti, o próprio Mário, o próprio Oswaldo escreveram sobre o que aconteceu. E aí, quer dizer, isso, por um lado, é interessante, mas, por outro lado, não é uma crítica isenta. Então, nós ficamos dependendo desses olhares que são, podemos dizer, restritos. Toda essa movimentação foi acompanhada à distância por Tarsila do Amaral. Ela estava em Paris e recebeu notícias da Semana de Arte Moderna por cartas trocadas com a amiga Anita Malfatti. Tarsila não expôs nenhuma obra no Teatro Municipal, mas se juntou aos modernistas meses depois. Num período em que as mulheres ainda não tinham direito ao voto, Tarsila e Anita despontaram como líderes da vanguarda artística. Mas essa história fica para o próximo episódio. Te encontro lá! Com a minha apresentação, Paula Martini, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Paula Martini e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço e Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 também é tema de uma série na tela da CNN. Você pode ver as reportagens no canal da CNN Brasil no YouTube e no site cnnbrasil.com.br. Todos os episódios do podcast Bem Mais que o Modernoso também estão no site da CNN. Conheça os nossos outros programas em áudio em cnnbrasil.com.br/podcasts.